Rota dos Morros. Localização dos morros de Porto Alegre. A capital gaúcha é permeada por 44 morros, grande parte deles com mais de 200 metros de altura. Do alto é possível ter uma visão privilegiada de várias paisagens da cidade. São áreas que atualmente têm pouca frequência de turistas e moradores por não ser de fácil acesso, de carros e transporte público e sensação de falta de segurança. Dos morros possíveis, os escolhidos para o nosso estudo e implantação das ideias são Morro Santana, Morro da Tapera, Morro Santa Teresa, Morro do Osso e Morro da Pedra Redonda. Trouxemos uma pesquisa geral sobre o início das comunidades periféricas, muitas delas existentes nos locais que interveremos. E o primeiro, nosso questionamento. Como surgiram as periferias de Porto Alegre? A formação dos núcleos tem antecedentes em políticas de planificação e higienização da cidade no início do século XX, que removiam as populações mais empobrecidas residentes em cortiços para as bordas do centro. Sua constituição ganha vulto conforme as políticas de governo e o crescimento industrial influem nos fluxos migratórios campo-cidade, sobretudo a partir da década de 40, sendo o êxodo rural nos anos de 1960 e 1970 o período mais expressivo no crescimento de localidades periféricas. Assim, passamos a ter regiões constituídas no curso de crescimento e alastramento da urbe, sendo a sua disposição geográfica modificada à medida que sua população era deslocada para regiões distantes, com infraestrutura urbana frágil ou inexistente, segundo atuavam as pressões do mercado imobiliário e congruência às intervenções do poder político. Como está a situação atual das comunidades dos morros? De modo geral, as periferias de Porto Alegre se encontram em situação de abandono por parte das entidades públicas responsáveis. A falta de infraestrutura, de acesso à educação, à saúde e à cultura. Trabalhadores da Pedreira. Um dos maiores morros da capital, ele possui um pouco mais de 19 mil habitantes e possui uma comunidade ativa voltada à educação em diversas áreas. Localiza no bairro Santa Teresa, na zona sul de Porto Alegre, junto ao Lago Guaíba. Com 148 metros de altitude, o morro é conhecido por abrigar sedes de emissoras de TV como a RBS,
TVE, SBT, Record, entre outras emissoras de rádio AM e FM. Antes da colonização de Porto Alegre, o morro era habitado pelos índios araxanes, um dos povos guaranis, mas que acabaram sendo dispersos pelos imigrantes açorianos. O nome do morro se deu depois que Dom Pedro II construiu, em homenagem à sua esposa Teresa Cristina, o Colégio Santa Teresa para meninas órfãs. Começou a se desenvolver depois que as torres de comunicação se instalaram no morro depois de 1950. Ele abriga uma parte da chamada Grande Cruzeiros, conglomerado de vilas populares que possui uma população de mais de 20 mil habitantes. As vilas do Morro Santa Teresa são Vila Gaúcha, União Santa Teresa, Padre Cacique e Ecológica. Em dezembro de 2009, o governo previa a venda de 74 mil hectares das terras por um preço desproporcional ao valor de mercado. O Ministério Público apresentou pedido de retirada de urgência do projeto, pois já tramitaram uma ação de reconhecimento de posse de mais de 1.500 famílias que há décadas ocupam parcialmente uma área do morro, com direito de usos garantido pela medida provisória de 2001. Um dia de manhã se acordou, estava esse jornal, esse documento na rua, pedindo essa área de 74 hectares, que é da senhora governadora Ieda, né? Que ela levou o projeto para a Assembleia para ser aprovado. Era praticamente um despejo dessas comunidades, que é a Vila Gaúcha, a Ecológica, a Santa Rita e a União. Então, totalmente essas comunidades e a Padre Cacique, ela ia ser toda despejada, porque no momento que ela fosse aprovada na Câmara, na Assembleia, isso aí o pessoal ia ser tudo despejado, porque dentro desse PL 388 não existia uma casa em cima da área, em cima desses 74 hectares. Daí que a gente foi à luta. A FIFA vai ganhar porque vai dar um dinheirão isso aí. Para onde vai esse dinheiro? Quem é que fica com esse dinheiro? O que é feito desse dinheiro da Copa? É um dinheiro que a FIFA vai levar embora, não vamos ver um pila disso aí. É um dinheiro que podia ser aplicado dentro das nossas comunidades. Não é só na Vila Gaúcha, como tem a União, tem a Cruzeiro, tem todas essas comunidades que precisam de infraestrutura de água, precisa de luz, precisa de esgoto. Vai ter 5 jogos, vão embora e pronto, já era, não tem mais jogo. E a comunidade vai ficar aqui 50, 60, 70, 80, 100 anos aí. É aqui que a gente mora há anos. É aqui que nós estamos há anos aqui embaixo. Nunca nem a FIFA, nem ninguém veio nos ajudar. A gente não tem direito a uma luz agora que a gente está querendo ganhar a luz. A gente não tem direito a uma água limpa e decente. Então a gente ficou feliz da vida, achando que ia botar luz na comunidade. E aí o que a gente descobre que eram câmeras para vigiar. O local de intervenção no morro será no mirante já existente. Sua visibilidade foi se perdendo ao passo que os terrenos foram sendo ocupados. A falta de infraestrutura, segurança e precariedade do local fez com que ele perdesse seu encanto. As entradas do morro são através das ruas Silveiro e Correia Lima. O morro tem características em quase sua totalidade residencial, tendo poucos comércios locais como bares, mercados e farmácias e algumas igrejas e escolas. O Morro da Pedra Redonda se localiza na zona sul de Porto Alegre, no bairro Belém Velho. Com 260 metros de altitude, suas principais vias de acesso são a Avenida Oscar Pereira e Rua do Santuário. Atualmente, o morro tem característica predominantemente residencial, sendo seu estado de conservação péssimo, visto a falta de atuação da Prefeitura de Porto Alegre. O Morro da Pedra Redonda tem quase 11 mil habitantes espalhados em um pouco mais de 900 hectares. A taxa de analfabetismo fica em torno de 3,5%. Um dos pontos mais importantes do Morro da Pedra Redonda é o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Madre de Deus, que está localizado no topo do morro. O projeto do edifício data de 1987, porém sua construção atrasou devido a preocupações de ordem ambiental, e sua pedra fundamental só pôde ser lançada em agosto de 1992, sendo consagrada pelo arcebispo de Colônia, o cardeal Joaquim Meisner, onde foi concluído em junho de 2000. O Morro da Tapera se localiza na zona sul de Porto Alegre, no bairro Campo Novo.
Com 252 metros de altitude, ele fica a 12 quilômetros do centro da capital. Sua principal via de acesso se dá pela estrada Jorge Pereira Nunes. Por se tratar de uma reserva biológica preservada, a estrada de acesso vai somente até metade do morro, tendo o restante do trajeto de ser feito a pé. O Morro da Tapera tem quase 7.000 habitantes espalhados em um pouco menos de 600 hectares. A taxa de analfabetismo fica em torno dos 3%. O morro só começou a ser preservado efetivamente em 2012, quando foi demarcada a área de preservação permanente do Morro da Tapera. O morro é bastante frequentado por praticantes de esportes. Por não existir infraestrutura, a cervejaria local Steilenberg geralmente é usada como base por quem passa no local. As pedras da Tapera foram muito importantes para a urbanização da cidade no século XIX e no início do século XX, utilizadas para erguer prédios como o Palácio Piratini, a Catedral de Porto Alegre e hoje o Memorial do Rio Grande do Sul. Também foi nele instalado o primeiro campo de voo da capital gaúcha, pela Varig. Inclusive, há uma rampa natural de voo livre muito utilizada nos fins de semana. O Parque Natural Morro do Osso está localizado no Morro do Osso, no sudeste do município de Porto Alegre, próximo à margem leste do Lago Guaíba, estando em área intermediária entre as avenidas Cavalhada e Coronel Marcos. Os bairros que cercam sua área, em maior ou menor extensão urbanizada, são Tristeza, Ipanema, Camaquã e Cavalhada. O acesso do parque é facilitado pela existência de vias calcadas em suas duas entradas. A principal, que oferece acesso através da Avenida Cavalhada, e a outra, conhecida como Sétimo Céu, tem acesso pela Avenida Venceslau Escobar até a Rua Professor Padre Werner. Porém, apenas é permitida a entrada de pedestres e ciclistas, não havendo no momento estrutura para a recepção de visitantes. A estrutura do parque dispõe de uma sede com auditório para atividades educacionais e programas de educação ambiental. Visitas orientadas por biólogos ou guardas-parques podem ser agendadas por instituições de ensino e pesquisa. São duas opções de trilha que atendem a todos os públicos. Ambas possuem cerca de 1,5 km e terminam no ponto mais alto do morro, com 143 metros de altitude. A área do Morro do Osso é praticamente isolada pela urbanização dos bairros que ficam no seu entorno. Do seu ponto mais alto é possível enxergar o Lago Guaíba, o Delta do Jacuí, os morros Santa Teresa, Teresópolis, Agudo, da Tapera, das Abertas e da Ponta Grossa. Uma parte da fauna e da flora de Porto Alegre pode ser encontrada a pouco mais de 15 quilômetros do centro histórico. Ao ser transformado em unidade de conservação de proteção integrada há mais de 20 anos, o parque recebe visitantes para trilhas guiadas rumo a uma das mais belas vistas da cidade. A intenção do grupo no morro é propiciar a proteção do meio ambiente, permitindo o contato e a integração da população com a área natural, juntamente com a proteção dos locais com elevada importância ambiental, permitindo a visitação da população em locais apropriados, onde a integridade da biodiversidade não fique comprometida.